Graças e paz, meus irmãos, que bom que a gente está aqui. Mais uma sessão das 10 e vamos hoje bater um papo maneiro, vamos interagir, vamos compartilhar algumas coisas acerca da palavra de Deus. Espero muito que você possa ser edificado hoje com esse bate-papo, esse papo maneiro. É muito bom a gente poder estar aqui. Ontem tivemos um papo extraordinário com o missionário Walter, que estava na Itália, que está na Itália, passando por uma quarentena que vai chegar mais ou menos a 44 dias, com a perspectiva de que encerre na segunda-feira depois da nossa Páscoa aqui. Foi um papo muito legal. Conversamos aí com Cadinho essa semana, um psicanalista, e conversamos, e foi muito edificante esses nossos bate-papos essa semana. Papos que enriqueceram demais. A paz, John, tudo bem, meu querido? Felipe, a Dudinha que entrou aí, senhora Valeriano, né? Galera que tá chegando. Muito bom poder estar aqui com vocês. Eu acabei de sair da live da igreja, né? Da IAB Haroldo Veloso. Uma galera estava lá junto com a gente. E agora já tô aqui na sessão das 10, né? Um bate-papo que a gente tem de segunda a sexta, e em nome do Senhor Jesus eu espero que hoje a gente possa desenrolar um papo bem maneiro, um papo bem legal, fazer uma resenha acerca do que foi conversado ali na live da igreja. A gente conversou sobre algumas coisas muito interessantes hoje. O tema foi Tiago, capítulo 5, a partir do versículo de número 12 até o 20, e uma coisa que me chama muita atenção nesse capítulo, nessa passagem de Tiago, capítulo 5, é a questão que ele fala acerca da oração que nós podemos fazer uns pelos outros para que possamos ser sarados. E essa oração ela vem também mediante uma confissão de pecados, quando confessamos uns aos outros os nossos pecados para que nós possamos ser sarados. E a oração do justo tem muito teu efeito. Esse versículo é um versículo muito interessante. Essa é uma passagem que revela que nós, como cristãos, nós, como igreja, devemos ser um ambiente terapêutico, né? E quantas pessoas aí não estão enfermas, não estão doentes por causa de coisas que estão guardadas em seu coração, sentimentos que estão guardados aí, às vezes até uma violência que ficou marcada na sua vida, e que de uma certa maneira que não foi exposta, que não conseguiu compartilhar. Assim como nós aprendemos essa semana também com o Cadinho, essa questão do porão, de que tudo que acontece na nossa vida de uma certa maneira fica marcado, fica registrado em nós, e às vezes existem algumas circunstâncias que nós vivemos hoje, algumas aflições que nós vivemos hoje, que são consequência de algumas marcas do passado na nossa vida. Talvez coisas que nós fizemos para algumas pessoas e nós temos a nossa consciência ou o espírito nos incomoda, ou coisa que fizeram para nós e o rancor toma conta. E eu espero que hoje a gente possa bater um papo sobre essas coisas, que a gente possa, através com a palavra do Senhor, a gente possa se enriquecer e compartilhar, né, algumas coisas acerca disso, né? É muito comum a gente encontrar pessoas amarguradas, angustiadas, e pessoas que carregam enfermidades, e essas enfermidades estão extremamente ligadas à vida sentimental, à vida espiritual. Existem de fato pecados que eles trazem e acarretam enfermidades nas vidas das pessoas, nas nossas vidas. Existem pecados que são físicos, de ordem física, existem pecados de ordem espiritual também. Existem enfermidades de ordem física, existem enfermidades de ordem espiritual, que podem ser sanadas com confissão de pecado e de oração. E muito interessante, né, que tem muita gente que às vezes está enferma, vai para o hospital, faz uma consulta, gasta remédio com medicamento, e o médico não consegue identificar o que essa pessoa tem, o que essa pessoa está passando. Ela de verdade ela sente dor, de verdade ela sente aflição, de verdade ela está passando por coisas difíceis,
de verdade ela está sentindo tudo aquilo. E às vezes a medicina não consegue dar para ela uma resposta acerca de tudo aquilo que ela vive. Não é uma coisa, não é um dado clínico, não é uma constatação clínica. E a Bíblia ela nos mostra que existem enfermidades que estão nas nossas vidas que nos deixam doentes e são consequência de pecado. Olha só que coisa interessante ouvir e falar sobre isso daí. Meus queridos, é muito bom a gente estar aqui. A gente, como eu disse, a gente tem planos, bate-papos às vezes programados, mas as pessoas acabam tendo seus compromissos também. E hoje eu não estou com nenhum convidado, né? Hoje vocês são os meus convidados do bate-papo, então vocês interajam aí comigo. A gente vai conduzir esse bate-papo, nós aqui, vamos interagindo, vamos conversando, vocês vão se manifestando daí, eu vou me manifestando daqui, porque a intenção é essa sessão das 10, ela é justamente essa sessão terapêutica, onde a gente pode estar compartilhando, onde a gente pode estar dividindo experiências e crescendo junto em espírito, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Então, é muito bom poder estar aqui com você, a galera de sempre aí, tá o Robson Júnior, a Eliane, tá a Bia, né, tá aí com a gente também, que não perde uma sessão das 10. Gente, muito bom poder estar com vocês aqui hoje de novo, tá bom? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu quero ler o texto aqui, que tá em Tiago capítulo 5, versículo de número... Tiago 5, versículo de número 16. Como eu estou dizendo, hoje vai ser uma resenha do que a gente acabou de conversar ali na live da igreja. Tá? A gente acabou de bater um papo, acabei de ministrar uma palavra maravilhosa acerca de Tiago. E eu quero que, especificamente, nesse bate-papo, a gente falar sobre a importância da confissão de pecados e oração curadora. A igreja é um ambiente terapêutico. Né? Vamos falar sobre isso, tá bom? Nessa live eu dependo de você nessa interação. Confessai uns aos outros as vossas culpas. Tiago capítulo 5, versículo 16. Confessai uns aos outros as vossas culpas e orai uns pelos outros para que sarais. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Tiago está dizendo aqui que nós devemos confessar uns aos outros as nossas culpas. Que culpas? Culpas é aquilo que eu fiz, então são ações que eu cometi, coisas que estão sobre a minha vida, circunstâncias que eu causei ou que eu vivi, que de uma certa maneira eu fui responsável, eu sou responsável por isso. Então eu devo compartilhar, confessar com quem? Uns aos outros. E Tiago está falando aqui de um ambiente igreja, tá? Ele está conversando aqui, ele está mandando essa carta, essa epístola para os irmãos da igreja. Então, vamos restringir a isso. Porque às vezes nós compartilhamos as nossas limitações, às vezes com amigos, que são pessoas que nós confiamos, pessoas que nós amamos, mas que não fazem parte do âmbito da fé, não fazem parte do ambiente cristão, não tem uma palavra do Senhor, não caminha com o Espírito do Senhor para que nessa situação possa trazer refrigério para a gente. Às vezes é muito fácil a gente compartilhar com um amigo, com um colega de infância, com uma pessoa acerca de algumas coisas que nós estamos vivendo, mas essa pessoa, a gente simplesmente compartilha, a gente sai dali simplesmente compartilhou, mas não sai curado dessa conversa. Já aconteceu isso com você? De você compartilhar alguma coisa com alguém, mas mesmo assim fica um vácuo, fica um vazio, que não vem um feedback daquele que você precisa para te trazer paz, né? E nem alegria de saber que aquilo que você compartilhou vai gerar algum resultado na sua própria vida. Não tem. Né? E aqui ele está dizendo que nós devemos confessar uns aos outros, os irmãos em Cristo, aqueles que caminham no Senhor, eles devem aprender a ter um relacionamento com uma confiança ao ponto de poder compartilhar e de poder confessar uns aos outros as vossas
culpas. Cá para nós, gente, todos nós temos culpas. Todos nós temos coisas que nos afligem, circunstâncias que nós vivemos, que nós às vezes causamos, palavras que falamos, coisas que de uma certa maneira ficam nos acorrentando a um passado, pesando na nossa consciência, afligindo o nosso coração. Todos nós somos falhos e todos nós em algum momento erramos e pecamos e essas coisas nos marcam e nos aprisionam. Erros que cometemos no passado e que às vezes as pessoas que estão hoje dentro do nosso convívio, dentro do nosso contexto, nem sabem, mas a gente sabe. E isso nos fere, isso nos pesa, isso nos traz infelicidade, isso nos traz angústia. E é justamente disso que Tiago está falando aqui. Ele diz, confessai uns aos outros as vossas culpas. Né? Nós temos culpas, nós temos coisas que às vezes nós queremos esconder, nós temos coisas que nós não gostamos de compartilhar, nem achamos que as pessoas estão preparadas para isso. Só que a igreja, os irmãos, os convertidos em Cristo, eles devem estar preparados para ouvir e compartilhar acerca das suas fraquezas. Sabe, é difícil compartilhar, né, irmãos? É difícil a gente confessar as nossas culpas. É difícil a gente falar com o outro acerca das coisas que nós erramos. O interessante aqui que eu encontro aqui uma barreira. Vamos pensar quais são as barreiras que dificultam a confissão hoje. Eu gostaria de ouvir sua opinião aqui. Quais são as barreiras que dificultam a confissão hoje, no nosso tempo, no nosso momento? Por que as pessoas não confessam? Por que as pessoas não compartilham as suas culpas? A Bíblia instrui para a gente compartilhar as nossas culpas. O interessante é que não é simplesmente com uma pessoa, com um padre, ou com um pastor, ou com uma liderança. Não, fala uns aos outros. Diz que nós devemos aprender que todos são falhos e nós também precisamos compartilhar. Mas por que é tão difícil compartilhar as nossas demandas? Por que é tão difícil compartilhar as nossas culpas? Pelo julgamento que recebemos. Legal, Keka. Isso é verdade. Como eu disse, um dos motivos é pelo julgamento que nós recebemos. Às vezes a gente tem até... Como eu posso dizer? A gente tem concebe um conceito, tem um conceito de que se nós falarmos alguma coisa para aquelas pessoas ou para aquela pessoa, nós seremos julgados. O interessante é justamente isso. Dentro da fé cristã, dentro da irmandade cristã, deve haver um ambiente que não deve ter julgamento. Nós devemos ser maduros o suficiente para aprender a ouvir as demandas uns dos outros sem julgar uns aos outros. Por quê? Porque quando o Tiago diz aqui, confessai uns aos outros as vossas culpas, ele está dizendo, ele está colocando os dois, uns aos outros, os dois têm culpa, os dois têm fraquezas, os dois têm limitações. De repente, você tem uma fraqueza de um jeito, você tem uma culpa em determinadas circunstâncias, em determinadas coisas, mas eu tenho também em determinadas coisas, em determinadas circunstâncias, em determinadas situações. Então quer dizer que o ambiente... Shalom, querido pastor Wildes, estamos batendo um papo aqui sobre confissão de pecados. Fica aí com a gente, isso vai ser bem útil. Por que é importante tudo isso? É importante a gente entender que a igreja não é um lugar de julgamento. A paz, Douglas Miller, queridão. A igreja não pode... A irmandade tem que ser um lugar de compartilhamento, de confiabilidade. Como falta esse ambiente nas nossas vidas. Como falta esse ambiente das nossas vidas. Olha isso. Olha o que a Keka colocou aqui. Ela compartilhou com o pastor dela que ela tomou um gole de vinho. E ele faltou bater nela. Poxa, se ela... Um gole de vinho.
é um pecado relativo, né? É extremamente relativo isso. Para alguns é pecado, para outros não é. Mas isso aqui, ele faltou te bater olhando para a palavra, ministrando, compartilhando. Aí você vê, um irmão chega para aquele que tem que ser preparado para instruir. Porque, gente, uma coisa que é interessante, quando a gente vai compartilhar uma falha com alguém, quando a gente vai compartilhar uma culpa com alguém, a gente já enfrenta uma batalha terrível espiritual. Não é verdade? Pensa aí, vamos usar o exemplo da Queca, que tomou um gole de vinho. Menina, que coisa, tomou um gole de vinho agora. E aí ela tá ali pesando, ai meu Deus, eu tomei um gole de vinho, gente, eu tomei um gole de vinho agora. Chegou pro pastor, falou, pastor, eu tomei um gole de vinho. Pensa a barreira que ela enfrentou para vencer ela mesma, para chegar, e toda a batalha espiritual que ela enfrentou para chegar diante do pastor dela e falar isso. Aí o cara vai lá e quase mata ela. Mudou de ministério. Olha isso, Queca. Mas é o que acontece. E só que às vezes isso gera, e que espero que não tenha gerado em você, Queca, barreiras que por causa de pessoas despreparadas, por causa de pessoas despreparadas, que não estão aptas a ouvir, faz com que aquele que já tentou ter essa experiência fique travado. E aí não consegue compartilhar mesmo. Que foi o que uma pessoa colocou aqui, a questão de empatia. Falta a má interpretação, a empatia, essa questão de tipo, eu tô falando uma coisa, a pessoa já tá dizendo, bebeu vinho. Não consegue nem parar para ver a aflição da pessoa que tá ali na frente. Como que é muito delicado. Olha lá, não falo mais nada. Tá vendo? Olha o que aconteceu. Queca, não faça isso, querida. Existem contra. O interessante, bom, gostei disso. Conto para Deus. Só que, ouça isso. Preste atenção no que eu vou dizer. A palavra disse pra gente, Deus já sabe das nossas limitações. Deus já sabe das nossas fraquezas. Deus já sabe das nossas falhas. E o que Tiago disse, que o que nos cura, Deus perdoa. Creio que Deus perdoa sim, confessa para Deus, perdoa sim, o sangue de Cristo perdoa sim, a oração sincera, o arrependimento perdoa sim, só que o curar, o viver essa vida plena, o viver essa vida com gozo de transformação e de cura, vem quando nós pegamos nossos semelhantes e aprendemos a compartilhar com eles, aprendemos a expor com eles. Irmãos, como eu disse, falta ambiente de compartilhamento, falta essa empatia. Às vezes nós acreditamos que o outro não está, que não tem ninguém nessa terra preparada para ouvir o que a gente tem para compartilhar. É mentira, tá? Então isso causa uma igreja, uma comunidade doente. Isso causa cristãos que confiam no Senhor. Olha que coisa séria. Confiamos no Senhor, confiamos na sua bondade, confiamos na sua ação, confiamos na sua capacidade de perdoar, mas não confiamos no outro. E aí? Quando nós confessamos e encontramos um ambiente de aprender a compartilhar e ouvir uns com os outros, sabe o que isso cria entre eu e você? Irmandade, laço, comprometimento. Essa questão, gente, de líder religioso tinha que ser mais humano. Na verdade, o líder religioso ele é humano. A liderança é uma função e todo líder ele deve entender que ele não é melhor do que ninguém, cara. E aí isso causa gente machucada. Gente, quanta gente ferida de repente está aqui comigo agora nessa live aqui. Tanta gente que já foi machucada pelo sistema, pela arrogância de homens que se achavam Deus, pela arrogância de homens que se achavam a voz de Deus na terra e não se viam no papel de servos de Deus.
Pessoas machucadas, usurpadas, feridas, traídas, violentadas de todas as maneiras possíveis, traumatizadas. Quantas pessoas que às vezes a gente não recebe e tem que passar anos, irmãos. Estou falando de anos, meses, tratando acerca de feridas. Você acha que a Queca vai se abrir com quem? Vai aprender até se relacionar, até ter esse vínculo de confiabilidade, de pessoas que saibam ouvir, que saibam compartilhar. Às vezes eu estou conversando com alguns irmãos, quem já conversou comigo, quem já se abriu comigo, às vezes até na igreja, vê que às vezes eu falo alguma fraqueza minha, ou eu exponho de verdade alguma limitação minha, porque eu mostro que eu sou humano. Eu sou humano, né? Vamos tentar ler os comentários aqui, ó. Te dou uma dica. Quando alguém sumir, vá atrás ver o que aconteceu. Isso é ser pastor. Ele nem veio saber o porquê e disse que era o diabo. Olha isso. Eu acho que assim, tem circunstâncias e circunstâncias, né, Queca? Eu pastoreio há 10 anos e sei que às vezes tem gente que se afasta porque quis se afastar, porque e essa pessoa ela quer se afastar. Existem pessoas que são machucadas, né? E uma coisa muito importante também é que quando a gente pergunta um para o outro, ou quando pergunta para um irmão, e aí, como é que você tá? A gente tem que aprender a ser sincero, a gente tem que aprender a ser verdadeiro, a gente tem que aprender a compartilhar aquilo que fazem contra nós. Porque Jesus também nos ensina que aquele que pecou contra nós, aquele que pecou contra nós, nós devemos, é uma ação que parte de nós devemos ir até ele e falar, irmão, você pecou contra mim. É o que Jesus ensina, chamar o irmão no particular e falar isso para ele. E às vezes isso também cria-se esse impasse, né? Porque às vezes cria-se essa dificuldade. Então, se já há uma dificuldade de comunicação, de compartilhamento, vai ter essa dificuldade aí também, mas aí chama-se uma testemunha para expor, para falar. E se não consegue, escreve uma carta, manda um e-mail, faz um WhatsApp. A gente precisa, sabe, quem nos fere? A gente às vezes acha que a gente é perfeito e às vezes a gente sai machucando pessoas sem saber, sem perceber. E é muito bom quando a gente recebe de alguém, eu digo isso todo mundo, a gente recebe de alguém o feedback de que a gente pisou na bola. Porque são esses feedbacks que fazem a gente melhorar. Como pessoa, não estou falando simplesmente como pastor, mas como pessoa, como profissional. Sabe, eu trabalhei com hambúrguer artesanal, e às vezes vinha um cliente, tá gostoso, mas, não tá muito passado, tá mal passado. Então são as críticas, e ainda quem já trabalhou com aplicativo iFood, Uber Eats, quem tá no aplicativo fala o que quer, porque não tá de frente. Aí sempre eu respondia todas as críticas assim, olha, obrigado por sua crítica, nós vamos melhorar, nós vamos procurar melhorar. Porque é isso, nós temos que aprender a ouvir críticas. Deixa eu ver o que o pastor Wildes falou. Conceitos e preconceitos estabelecidos em cima do que acham e não do que Deus quer. É justamente isso, pastor Wildes. Então, assim, a gente tem dentro da igreja pessoas machucadas de muito jeito porque os líderes que acham e não o que a palavra diz. E, gente, se você já foi machucado por alguém, primeiro conselho de Cristo que eu quero dizer para você, mesmo que passou, não, fale para essa pessoa que ela te machucou. Peça sabedoria, direção, em amor, para salvar, para resgatar, para ganhar um irmão, entendeu? Não para colocar peso na consciência, mas para salvar, falando assim, olha, pastor, olha, passei um tempo aqui com você, olha, irmão do louvor, você é uma bênção, olha, irmã, você é uma bênção, eu te amo, mas presta atenção, olha, você me machucou aquele dia, você nem percebeu. Aí a pessoa fala assim, gente, não foi minha intenção, filho, mas às vezes aí aquilo vai remoendo, vai prendendo. E o primeiro ponto para a gente aprender a se curar é a gente aprender a confessar. Tanto que a gente sente que o outro fez com a gente, o que a gente acabou fazendo com o outro. Eu estou tentando ler os comentários aqui, irmã, então às vezes eu vou parando aqui um pouquinho. Verdade. Essa de carta, e-mail, ajuda muito.
Ajudar a falar quando a boca não consegue. Olha aí, pega essa dica, gente, que a gente falou aqui de verdade. Hoje tá demodê, fora de moda, manda carta. Mas manda uma carta. Olha, você vai conseguir. Se você sabe que o encontro vai dar atrito, se você sabe que se encontrar vai dar treta, não vai conseguir expor, você não vai conseguir falar, porque a gente ensaia, né? É igual quando você é garoto e você gosta de alguém, você fala assim, não, vou fazer uma declaração pra ela, mano, eu vou ver ela, vou falar, eu faz tempo que eu gosto de você, eu te curto pra caramba, você não tá afim de me conhecer melhor, não quer caminhar comigo, a gente ensaia tudo isso, aí na hora da frente fica, não consegue falar. Os sentimentos tomam conta, e às vezes a raiva toma conta, às vezes a tristeza toma conta, o rancor toma conta, e as palavras não saem. Escreva uma carta, se isole um tempo, tranque no quarto, pegue na sala, pegue a sua escrivaninha, digita algo, escreva algo com sabedoria, com paciência, exponha a sua dor, tentando salvar e resgatar essa pessoa e a sua amizade, lembrando primeiramente que somos servos em Cristo e temos o mesmo Senhor, e Ele nos chama para a reconciliação, Ele nos chama para o ministério da reconciliação. Pensa quantas coisas não seriam diferentes hoje, quantos relacionamentos não seriam diferentes hoje, se nós soubéssemos conversar acerca das coisas que nos machucam. Jesus, Ele nos chama para conversar acerca das coisas que nos machucam. Não fiquem chateadas porque Ele ter uma... não ficou chateada por ele ter repreendido, mas o modo como ele falou. Sim, essa sensibilidade falta na gente, né? E a gente precisa aprender a lidar com essas coisas. Cá para nós, quantos de nós já não nos machucamos com essa insensibilidade? Às vezes na igreja a gente gosta de contar quantas pessoas foram lá na frente, nós aceitaram Jesus por causa da nossa palavra e nos orgulhamos por causa das coisas que nós fizemos, só que nós não contamos os mortos que nós acumulamos nas nossas caminhadas. Quantas pessoas nós ferimos por causa da nossa arrogância? Quantas pessoas nós machucamos por causa da nossa falta de sensibilidade? É isso que nós temos que pensar, porque nós estamos falando de um servo do Senhor. Nós estamos falando de alguém que Cristo deu a vida por amor a essa pessoa. Nós estamos falando de alguém que Cristo se deu para que essa pessoa fosse chamada de filho de Deus, e nós devemos amar todos e respeitar a todos, e todos são importantes. O Senhor nos chamou para reconciliação, o Senhor nos chamou para um ministério, para uma vida de amor. E interessante que uma das coisas que mais nos ferem, uma das coisas que mais nos machucam, uma das coisas que mais nos impedem de viver uma plenitude, porque quem está amargurado com o irmão não consegue ter uma vida espiritual plena. Isso é fato. Quem está amargurado com alguém não consegue viver um relacionamento sincero com Deus. Se você não consegue se relacionar sinceramente com as pessoas que estão ao teu redor, você não consegue se relacionar sinceramente com Deus. Porque o nosso relacionamento com Deus está também exposto na maneira com que nós nos relacionamos com as pessoas. Isso é uma verdade, irmão. Isso é um fato que nós precisamos aprender. Não adianta você ficar buscando Deus simplesmente em oração e não mudar suas atitudes. O Senhor, Ele quer que nós sejamos sarados, que nós possamos ser pessoas curadas, pessoas transformadas. E uma das formas de que nós possamos adquirir cura plena da mente, do coração e do corpo é aprendermos a confessar as nossas falhas uns para os outros, a compartilhar quando o outro nos machuca, aprender pensa como as coisas seriam diferentes, gente. Pensa como as coisas seriam diferentes. Agora, a gente falou de confessar culpa, né? Eu fiz uma pergunta aqui. Por que é tão difícil confessar uma culpa? O pessoal colocou aqui e participou. Agora eu quero te fazer uma outra pergunta. Por que é tão difícil a gente não chegar na pessoa que nos machucou e falarmos isso para ela? Uma coisa é a gente confessar a nossa culpa. Tudo bem, existem barreiras, má interpretação, existe um monte de coisa. Mas por que nós não chegamos em quem nos machucou e falamos, você nos machucou como Cristo nos instrui? Convido você agora, a partir desse momento, a interagir aqui comigo. Vai falando aí, por que é tão difícil?
Poxa, Rodrigo, você pisou na bola comigo. E aí? Isso é a forma com que Cristo nos instrui a lidar com as circunstâncias da reconciliação, é apresentar para a igreja, e se ele não ouvir a igreja, como um gentil. Mas, primeiro, é chamar a pessoa no íntimo e conversar com ela. Se ela não ouviu, chamar uma testemunha, 2 idôneas e conversar com ela. Aí, por fim, chamar a igreja e apresentar. Quer dizer, 3 tentativas de reconciliação com essa pessoa. Será que nós usamos isso? Ou já logo tratamos e empurramos essa pessoa de escanteio? Por que é tão difícil chegarmos a quem nos machucou e falarmos isso para ela? Para e pensa, será que se nós compartilhássemos mais essa questão com sensibilidade, sempre para a preservação do corpo, para a preservação da vida, não teria muita mais gente nas igrejas hoje? Ex-crentes, pessoas que foram machucadas, pessoas que foram feridas por um evangelho, olha aí, talvez orgulho. Pode ser. Talvez um orgulho. Aí Queca, não é por nada não, mas você está confessando, hein? Tô brincando. Mas é bom compartilhar. Como é que é gostoso compartilhar. Como é bom interagir. Olha, talvez a gente não fala por orgulho. E quantas pessoas não falam por orgulho? Acredito que seja por causa do orgulho. Olha aí, o orgulho tá vencendo. A galera tá falando que a maioria de nós não consegue chegar nas pessoas que nós erramos ou que erraram contra nós, fizeram alguma coisa contra nós, e falarmos isso para ela, como Jesus instrui, por causa do orgulho. A Jaque disse aqui, ó, talvez o medo de como as pessoas podem receber isso, o feedback, olha isso, como podem absorver isso. Isso é verdade. Mas, gente, vocês concordam comigo que todos esses medos, o orgulho, o medo, toda essa coisa de chegar até as outras pessoas, pode ser talvez uma artimanha maligna para que a gente não se reconcilie? Porque a gente vai tendo esses bloqueios, ele que vem, e a gente não se reconcilia. A gente sabe o que deve fazer, sabe como deve agir, mas coloca empecilhos. Você está entendendo? Coloca empecilhos. Isso é algo maligno para que não haja reconciliação. Aí, ruindade. Então, tá vendo, seu Hélio? Precisa se converter, Estou passando por isso. É muito difícil quando a pessoa não está disposta a ouvir. Já se tem como. Quando a pessoa ela fala assim, eu tô certo e ponto final. Então, é nessa hora, querida Cláudia, que nós usamos o recurso de pessoas decentes, idôneas, pessoas que são aptas a entrar nessa conversa para fazer a apaziguação. Como o senhor diz, primeiro, já tentou? Pergunta, a pessoa se acha certa, tudo bem, mas já tentou? Então, se já tentou e não deu certo, pessoas idôneas, chame essas pessoas idôneas para que possam aí entrar em acordo. Gente, que papo da hora esse hoje com vocês, hein? Tá rendendo, tá legal. Agora essa interação tá muito legal. Vocês estão curtindo? Dá um joinha aí, pô. Interage aí comigo. Deixa eu tomar um gole aqui. Às vezes as pessoas estão mais machucadas que você. Tudo bem, ela está mais machucada, por isso ela está machucando. Mas ela precisa entender que ela está machucando. Ela precisa entender que ela errou. E outra, uma coisa, a gente tem que chegar dentro de uma conversa dessa, justamente, é por isso que é necessário conversar. A gente tem que chegar dentro de uma conversa dessa com o espírito de reconciliação e de salvar o nosso irmão e de salvar a circunstância. Não de acusação, não de julgamento. Porque aí, na primeira pergunta, por que eu não confesso os meus pecados? Não confesso os meus pecados pelo espírito de julgamento que pode vir sobre mim. Que pode vir sobre mim. E aí a gente, às vezes, também vai conversar com a pessoa que nos machucou também com um espírito de julgamento.
Então a gente tem que ter muito cuidado nisso. Pedir direção para o Senhor em oração. Uma coisa muito interessante que a gente tem que parar para pensar é que tem uma coisa assim, ó. Quando Deus quiser, a gente conversa. Quem já ouviu isso? Quando Deus quiser, a gente... Não, se Deus tocar... Olha essa aqui é boa. Quando Deus tocar no meu coração, eu falo. Mano, o que tem de gente assim, cara? Quando Deus tocar no meu coração, eu vou falar. Quando Deus tocar no meu coração, irmão, não cai nessa que é outra investida do capiroto na tua vida, tá? Porque Deus já tá falando. Deus já falou a palavra, ele já deixou claro, ele já disse como nós deveríamos agir, como nós deveríamos caminhar, o que a gente deveria fazer. Não é o que eu sinto, a questão do que a palavra expõe pra gente não é o que eu sinto, mas é o que eu devo. Eu preciso entender também que é o jeito dele, ele entender que precisa melhorar o modo de falar. Um abraço ajuda muito aí, ó. Reconciliação. A Geisa aqui, ó, eu tenho muita dificuldade de perdoar quem me magoa. Irmãos, olha, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Ninguém perdoa porque consegue perdoar. O que a Bíblia nos instrui, o que a Bíblia fala pra gente, não é que nós perdoamos porque nós somos bonzinhos. Nós perdoamos porque fomos perdoados por Cristo. Perdoa as minhas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E lá, depois, no final, o Senhor diz assim, ó, porque aquele que não perdoar aqueles que pecaram contra si, o Senhor também não poderá perdoar os seus pecados. Então, eu não perdoo porque eu sou bom, eu sei que eu fui perdoado, eu não mereço ser perdoado por Deus pelas coisas que eu fiz, mas Deus me perdoou de graça. Então, perdoar é uma ação que nós devemos fazer sem sentir. Eu não devo sentir. Perdoar é não querer pagar a pessoa com aquilo que ela te fez. Tirar da pessoa a condenação que você gostaria que ela sofresse por aquilo que ela fez em você. Então, entenda isso. Minha mãe fala isso. A hora que tiver, vai ser. E não fala nunca. Olha, tá vendo? É o que acontece, gente. Então, lembre-se que perdão é uma obrigação. É uma obrigação que nós temos, mas só pode perdoar aquele que foi perdoado por Cristo. Aquele que recebeu o perdão do Senhor. Você se sente perdoado por Cristo? Você se sente amado por Cristo? Você se sente amada por Cristo? Sabe? É muito importante isso, porque aquele que recebe perdão, ele é apto a perdoar. Nós perdoamos porque fomos perdoados. Eu já trabalhei tanto isso na prática. Na prática é diferente. Eu não sei o que você trabalhou, Geisa, tanto na prática. Tanto, né? E a prática é diferente. Mas eu quero dizer que com relação ao perdão, pouco importa o que o outro vai fazer com o perdão que eu libero para ele. Eu sei que o perdão não é para libertar o outro, mas é para me libertar. Porque quem não perdoa fica preso. Jesus ele conta uma parábola de um homem, de um rei que vai acertar contas com os teus súditos, e ele perdoa uma dívida milionária de um cara que pede perdão para ele. E esse cara sai e não perdoa uma dívida irrisória de um conservo, de uma pessoa parecida com ela. E manda prender, e manda esse homem ir para a cadeia. Os conservos veem tudo aquilo e levam esse homem de novo diante do rei, onde o rei manda ele para a prisão e fala assim, olha, eu te perdoei, tive misericórdia de você, e você não teve misericórdia daquele que te devia. E o rei manda esse homem para a cadeia, para a prisão, ser castigado. Não perdoar, aquele que recebe o perdão, Geilza, aquele que recebe perdão, ele tem que entender que ele foi perdoado. E pouco importa o que os outros vão fazer. E a gente precisa saber que é nossa obrigação perdoar. Mas aqueles que não foram perdoados, não se sentiram perdoados por Cristo,
não tiver receber esse perdão do Senhor, ele não vai entender o que é isso. Por isso que é muito importante o nosso relacionamento com Cristo, de saber que somos perdoados pelo teu sangue, que nele temos vida, que não é nada pelas nossas forças, que a salvação é pela graça, porque isso nos toca, isso nos transforma. E é assim que nós vivemos. Pastor, eu perdoo, mas depois eu não quero mais a pessoa na minha vida. Isso é errado? Olha, se você perdoou, perdoou. Né? Se você perdoou, você tá livre. Vamos supor que alguém me assalte. Eu posso perdoar essa pessoa. Posso perdoar essa pessoa que me assaltou, ou que de repente fez alguma coisa contra mim. Eu liberar perdão para essa pessoa, mas não querer conviver com essa pessoa porque ela ainda não tem uma prática de vida que não vai condizer. Então não está falando que você tem que morar com essa pessoa, está falando que você tem que perdoar. E é claro que se você evita para que você não possa ter mais frustrações, tudo bem, mas que isso não seja um evitar de esquecer essa pessoa. Mas ore por essa pessoa. Um caminho bom, você pode não querer essa pessoa na sua vida, mas ore por ela, porque a oração ela pode transformar muitas circunstâncias, e principalmente aqueles que te magoaram, que te maldizeram, bendiga essas pessoas, apresente essas pessoas em oração, e você vai ver o que Deus pode fazer. Pastor, já perdoei uma pessoa por um mal que ela me fez, mas hoje não consigo ser a mesma pessoa com quem me ofendeu. Acho que está um pouco relacionado com o que eu falei para Queca aí, né? Não esqueça, perdoou? Tudo bem. O perdão, a gente tem uma tendência de acreditar que a gente tem uma tendência de acreditar que perdão tem que ter, que o perdão ele tem isso é legal, a gente acha que o perdão é uma pílula de amnésia. Não é, irmão. Você me bateu, eu posso te perdoar, mas eu ainda vou sentir a porrada, eu ainda vou saber que você me bateu, eu ainda vou ficar cabreiro com você. O perdão ele não traz amnésia. O perdão, ele não significa, eu esqueci, não. Você não precisa esquecer. Só que o sentimento de vingança, de acusação, de vingança, aquele sentimento de rancor, é isso que ele vai ser retirado. É isso que o perdão deve retirar. E não o esquecimento, a amnésia. Você vai lembrar. Né? Isso é fato. Né? Tem mais interação aqui. Então, e o Thiago aqui? Vamos ver se eu consigo aqui prosseguir isso aqui, que o papo tá tão bom, daqui a pouco já tá acabando nossa live aqui, viu, irmãos? Daqui a pouco já tá acabando, porque o papo tá rendendo. Mas o Tiago diz que a oração, que quando a gente confessa as nossas culpas uns para os outros, a gente pode ser sarado. E quando a gente confessa e é sarado, a gente pode orar uns pelos outros. Que a oração do justo tem muito o seu efeito. Sabe, irmão, como eu disse, que esse versículo 16, ele fala muito pra gente acerca de tudo isso que nós conversamos aqui. A partir do momento que a gente tem um ambiente de compartilhamento e de confessar, a gente aprende, a gente começa a sarar, a gente começa a permitir que menos enfermidades fiquem na nossa vida. E para que esse ódio, essa mágoa, esse rancor, para que essas coisas sejam tiradas da nossa vida, é somente no ambiente de oração. Olha só, a Laine falou um negócio aqui muito forte. Nós não temos mais confiança. Talvez por isso o Senhor proporcionou que a gente batesse esse papo aqui hoje, né? Que a gente pudesse falar sobre essas coisas, porque o verdadeiro evangelho, irmão, ele abre um caminho para a cura. O evangelho de Cristo, a palavra do Senhor, ela abre um caminho para a libertação, para uma vida plena, para a ação do Espírito Santo na sua vida, na minha vida, meu querido. Você e eu precisamos caminhar no Espírito e na palavra do Senhor.
A igreja do Senhor verdadeira, os servos de Cristo, os cristãos, aqueles que vivem para o Senhor, eles devem acreditar nessa palavra e viver essa palavra na prática. Não importa o que os outros estão pensando, não importa o que os outros estão fazendo nesse exato momento, não importa o conceito ou a ideia. Se nós aqui, essas 15 pessoas que estão aqui hoje nessa live, fazer uma corrente de compartilhamento, de irmandade. Não temos muitos machucados aqui, não temos muitas pessoas que creem em Deus, estão feridas. Então vamos começar aqui entre nós, eu, vocês, nós, interagindo, irmãos em Cristo aqui, compartilhando, interagindo, aprendendo a viver. Muita coisa pode acontecer, irmãos. Milagres podem acontecer nas nossas vidas. Transformações podem acontecer nas nossas vidas. Meu amado, talvez, não sei se todos aí me conhecem, se todos têm intimidade comigo. Meu WhatsApp, meu Instagram, tá aberto aí, ó. Manda uma mensagem, compartilha, vamos orar, vamos crescer. Se algo pesa sobre você e você não encontra alguém para conversar, vamos conversar. Vamos pôr para fora, seja sarado, meu amado. Se você não consegue chegar até quem você precisa chegar para falar, olha, você errou contra mim. Se eu errei contra você, irmão, manda, marca, vamos tomar um café. Sabe, querido, nós precisamos entender isso. Temos que entender isso. Nós precisamos viver a palavra para que nós possamos desfrutar do que a palavra diz que podemos desfrutar. E o que Tiago falou para mim e para você hoje é que em um ambiente, que uma comunidade que aprende a compartilhar as suas limitações, uma comunidade que aprende a abrir o porão das suas vidas uns para os outros e orar uns com os outros, sabendo que ambos são necessitados e falhos e que ambos precisam da graça do Senhor, são sarados e a sua oração tem poder. Sabe, que nós possamos confiar nessa palavra, que nós possamos descansar nessa palavra, que nós possamos viver essa palavra em nome do Senhor Jesus. Eu quero dizer para você, meu querido, a Geusa mora nos Estados Unidos. Poxa, Geusa, aqui chegamos longe hoje, hein? Que legal. Ah, irmã, a gente aguenta. Deixa Deus falar. Sabe, gente, eu conheço pessoas, de verdade, que rapidamente, antes da gente encerrar, eu conheço pessoas que sofreram muito na vida, que passaram por abusos e por traumas, que pessoas que a maioria de nós não perdoaria. Mas o agir do Espírito Santo na vida dessas pessoas mostrou para elas de que o amor de Deus é maior do que o mal que qualquer pessoa pode fazer na sua vida. E elas conseguiram liberar perdão para pessoas que as machucaram, para as pessoas que as traíram, para as pessoas que as violentaram. E isso foi salvação e libertação e cura, não para o agressor, mas para eles, para elas, para essas pessoas que experimentaram o poder do perdão, da oração. Confia no Senhor. Sabe, como a gente pôde ver, existem muitas pessoas feridas, pessoas machucadas, pessoas angustiadas, pessoas enfermas. Mas eu quero dizer para você que há cura para a tua vida em Cristo Jesus.
através da comunhão sincera com os servos de Cristo. Existe sim uma igreja curadora, que talvez não tenha uma placa, talvez não tenha um endereço, talvez essa igreja não tenha um lugar que as pessoas se reúnam, mas é uma igreja aqui, ó, de irmandade, de irmãos, de pessoas que creem nessa palavra, de pessoas que querem viver essa palavra. Eu creio nisso, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Vamos viver essa palavra. Em nome do Senhor Jesus. Tá bom, meus queridos? Foi muito, muito bom. A Geusa queria perdoar de coração. Geusa, se você quiser, me chama depois aí, manda uma mensagem para mim. A gente bate um papo. Pode encontrar os caminhos, né, para que isso possa te orientar. E assim, Geusa, o seu coração ele fala de um jeito, o Espírito fala de outro. O seu coração vai perdoar quando o seu coração estiver pleno do Senhor. E como eu disse, as circunstâncias que fizerem para você pouco importa. O importante é o que Cristo fez por você. A pergunta é, como anda seu relacionamento com Cristo, com a palavra dele, com o Espírito Santo? São essas perguntas que nós devemos fazer para nós, para que o nosso coração possa estar pleno do Senhor. Gente, muito bom poder bater esse papo com vocês. Muito bom, de verdade. André, você entrou agora, André. A gente tá indo embora, a gente tá acabando. Você tá chegando agora. Perdeu um bate-papo maneiro, né? E, queridos, eu espero que tenha sido gratificante para você esse tempo. Tá acabando, Queca, tá acabando. Eu vou esperar a contagem regressiva aqui dos 30 segundos, enquanto isso nós vamos falando, tá bom? Mas, gente, que tema forte, que tema confrontador. E eu não sei se vocês repararam que um passo para a cura das amarguras que estão em nós depende muito de nós. Não deixa o eu acho, o eu penso te impedir, porque eu acho, eu penso e o se são do capiroto, viu? Esses questionamentos eles são para impedir que a gente tome as ações que Cristo quer que nós tomemos. Isso é muito importante. Parar e pensar nisso. Que essas barreiras não existem mais. Que essas barreiras sejam quebradas da sua vida, da minha vida. E que nós possamos, como eu gosto de dizer, puro e simples. Um evangelho que traz vida. Um evangelho que traz salvação. Um evangelho que traz cura. Um evangelho que traz transformação. Um evangelho que te conduz a ser uma pessoa melhor e melhorar as pessoas que estão ao seu redor. Chegar com o evangelho da graça. Sempre. Né? Gente, obrigado pelo carinho. De verdade, eu estava cansado. Acabei de fazer a transmissão da igreja. Quem participou da transmissão da igreja, poxa, eu louvei, preguei. Foi 1h30 ali cantando, pregando. Eu sentei aqui e falei, ai gente, sessão das 10. Mas eu confesso para vocês que eu tô saindo daqui extremamente edificado. De verdade mesmo. Extremamente edificado em poder ter esse tempo com vocês de compartilhamento, de crescimento e de um evangelho verdadeiro, puro. Um abraço para todos vocês, meus queridos. Um abraço a todos vocês de verdade, de coração. E amanhã a gente tá junto aí, mais uma sessão das 10. Vamos ver o que o Senhor irá preparar para nós, para esse bate-papo, para essa sessão. E hoje eu acredito que foi uma sessão bem terapêutica para nós, bem esclarecedora, bem
bem boa pra gente poder ter vivido essa noite, tá bom? Meus queridos, fiquem com Deus, tenham uma boa noite, fiquem na paz do Senhor, que o Senhor te abençoe, te guarde, te dê direção, né? E que você possa, em nome do Senhor Jesus, Geilza, eu não posso expulsar meu pai da live, Geilza, senão eu perco parte da herança, tá bom? Não dá. Não sei se você sabe, mas seu Hélio é meu pai. Aí o diácono Hélio aqui, ele bagunça. E fica com Deus, de verdade, tá? Boa noite, bons sonhos. Boa noite, Mari. Fica com Deus, gente. Tchau, tchau.